Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mateus 18:15. O evangelho de hoje é sobre a correção fraterna. Mas será que sempre devemos corrigir todos os erros, todas as coisas que os irmãos fazem errado? Dom Estevão Bittencourt, monge beneditino, fundador da escola Mater Ecclesiae, diz que há 3 condições para se fazer essa correção fraterna. A primeira é que haja pecado ou perigo de pecado, né? O Evangelho diz, se o teu irmão pecar, se não houver pecado, você não precisa, né? Depois ele vai explicar melhor essa condição, né? Então, primeiro é que de fato haja o pecado para que você possa levar o seu irmão a ser corrigido. Porque se não for o pecado, você não é o guarda, o inspetor do seu comportamento do seu irmão. Então, não vai precisar você estar toda hora olhando e corrigindo tudo que ele fizer, porque é até chato, né? E fica aquela pessoa irritante ao nosso lado. A segunda condição é que haja chance de êxito de você, ao corrigir, ao chamar a atenção daquele pecado, você consiga converter, que o irmão tome consciência daquele pecado e se converta. Porque se não tiver chance de êxito, se a pessoa já estiver empedernida, né, com coração duro e renitente naquele pecado, vai ser causa de até um peso maior para ele, né? E aí Dom Estevão diz que também essa condição aí, mesmo no pecado, a pessoa não vai ter condições de corrigir e acaba criando mais animosidade. Mas também ele alerta, porque se for um escândalo ou um pecado público, né? E você for testemunha daquilo, você deve corrigir. Claro que se você não tiver condições, você vai pedir ajuda de uma outra pessoa que seja mais próximo daquela pessoa, daquele irmão, para que ele corrija e ele se corrija, né? Então, nessa segunda condição, mesmo sendo pecado, com escândalo e chance de o irmão ser corrigido, né? Ele tomar consciência do seu erro, você deve corrigi-lo, porque, como ele diz lá, seria por causa dos incômodos que toda correção fraterna causa, seria até injustificável a omissão culposa, né? A omissão covarde do irmão que não quer corrigir, quer ficar apenas na sua, né? E a terceira condição é que se o irmão vai se corrigir, se ele, você vê que ele tem condições de se corrigir por ele mesmo, né? Então aguarde, tenha paciência um pouco e ele vai chegar à conclusão de que realmente pecou e vai pedir perdão a Deus, vai se reconciliar, tá certo? Então, essas 3 condições que Dom Estevão Bittencourt fala, né? Primeiro, que haja pecado. Segundo, que haja esperança de êxito, né? Chance de o irmão se corrigir, mas não se justifica se ele não, mesmo quando não há chance de êxito, mas você vendo que é um escândalo, você precisa para não ter uma omissão covarde. E a terceira condição é se precisa ele de fato ser corrigido. Se ele vai se corrigir por si mesmo, né? Aguarde, tenha a paciência de Deus também, que Deus vai tocar o seu coração, o coração do seu irmão. E Dom Estevão diz também as virtudes que deve ter a pessoa que vai corrigir. Primeiro, humildade, né? A gente tem que se aproximar do irmão, né, com humildade, sabendo que a gente está pisando numa terra santa, né? Tirar as sandálias da terra do coração do irmão, né? A segunda é a consciência dos próprios erros, das próprias faltas, né? E uma outra virtude da mansidão. Não adianta chegar lá gritando, né?
tentando corrigir de qualquer jeito, né? Tem que ter a mansidão, a paciência, né? Jesus vai dizer, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, são essas as dicas, né, que Dom Estevão diz para que haja uma boa, frutuosa correção fraterna. Também, além da correção fraterna, que é entre irmãos, existe outra, né, outra correção que é o dever dos pais, né, a correção paterna. E essa é também um dever e uma obrigação dos pais, que nós, como pais, devemos ter em relação aos nossos filhos, apenas os filhos biológicos, mas os filhos espirituais. Então, aqueles que têm autoridade precisam também corrigir. E como devem ser corrigidos? Aí Jesus fala no Evangelho de hoje, né? Primeiro você chama a sós, depois leva 2 ou 3 pessoas amigas também que possam ajudar. E se mesmo assim ele não for, você vai levar à comunidade, à igreja, tá certo? Se não, vai tratá-lo como gentil, né? A última instância lá, que é a excomunhão, mas são os casos mais graves, né? Então são esses os pontos para a sua meditação do Evangelho de hoje, né? Sobre a correção fraterna. Deus abençoe. Shalom.